Este é o meu segundo vídeo a respeito do mês de setembro de 2022. Nele eu vou falar sobre a segunda quinzena até o domingo das eleições. No vídeo anterior eu abordei a primeira quinzena de setembro. Conhecer o céu é uma grande vantagem, porque a gente pode saber quando dá para avançar e quando é melhor esperar e o porquê de cada atitude. Eu sou Vanessa Tuleski, estudiosa de astrologia e uma admiradora de acompanhar o céu, o que está acontecendo no céu. Esse sempre foi um carro-chefe no meu trabalho, seja no meu site ou nas minhas redes sociais. E eu queria começar aqui lendo um depoimento que me deixou muito feliz nessa semana, porque é um reconhecimento do meu trabalho. A Nelise me escreveu o seguinte: aqui em casa todos te acompanham, imprescindível para termos uma noção de como será o mês. Olha, isso é muito legal, porque a ideia aqui é prestar um serviço. Aliás, algo bem alinhado com o Sol que está passando agora no signo de Virgem. Virgem é o signo do serviço. Eu vou falar bastante de Virgem, porque a última alunação que aconteceu em 27 de agosto foi uma alunação no signo de Virgem e ela vai ter efeitos até 25 de setembro. Quando chegar a alunação de 25 de setembro, eu vou falar a respeito daquele mapa astral, mas a gente ainda está na vigência de uma alunação virginiana. E o que uma alunação virginiana pede, gente? Pede muita organização, mesmo em um mês corrido como o mês de setembro. Se vocês olharem o meu vídeo sobre a lua nova do dia 27 de agosto, já estava previsto que a gente ia ter um mês cheio de demandas, de pressões, e que às vezes isso não seria fácil de levar. Então, para que a gente consiga levar isso adiante, a gente vai ter que se organizar e voltar a cuidar da saúde. Porque quando a gente não cuida bem da saúde, o que tem a ver com sono, com alimentação e com descanso, vocês podem reparar, é como se a gente perdesse um pilar. É muito mais fácil a gente se desequilibrar e com isso mexer até com o nosso psicológico. Esse mapa da lua nova, também do dia 27 de agosto, trouxe para o mês de setembro inteiro praticamente uma ideia de revisão ligada a relacionamentos e a parte estética e a valores e a autoestima. Isso aconteceu porque Vênus estava em uma tensão, tanto com Urano quanto com Saturno, e Vênus aqui no signo de Leão. Então a gente pode se ver nesse mês um pouco mais crítico e mais preocupado com esse tipo de questão, o amor, o dinheiro, a estética ou ainda a autoestima. Por isso que esse mês vai pedir um certo equilíbrio para que a gente não se deixe mobilizar negativamente por isto. Do lado negativo, o Virgem pode exercer um excesso de espírito crítico que nem sempre nos ajuda. O espírito crítico deve ser pontual para que a gente saiba exatamente onde é que a gente tem que melhorar e o que a gente deve fazer em termos práticos. E não espírito crítico no sentido de uma crítica de algo inalcançável. Reflita um pouquinho sobre isso, que são alguns temas do mês de setembro que permeiam tanto a primeira quinzena quanto a segunda quinzena. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a gente vai ter oposições de Mercúrio com Júpiter, do Sol com Júpiter, de Vênus com Júpiter, ou seja, 3 planetas vão se opor a Júpiter. E aí vale a pena comentar como é que essas oposições podem funcionar. De um lado, Júpiter tem muito a ver com otimismo, com puxar para cima, com querer o melhor. Mas de outro lado, se a gente não tomar cuidado, às vezes diz respeito a parâmetros muito elevados. E aí a gente fica se comparando com coisas inatingíveis, como por exemplo, os filtros nas redes sociais, as exaltações de vida perfeita. Então assim, prestem muita atenção para que vocês tenham uma sintonia positiva de Júpiter, que é a de impulsionar a ser otimista, a levantar depois que você caiu, e evitar uma sintonia negativa de Júpiter, que é o excesso de ambição e até de insatisfação, que muitas vezes faz com que a gente procure coisas que beiram o impossível. Então a gente tem que usar o estímulo positivo de Júpiter a favor, mas não o excesso dele. Eu falo isso porque a gente vai viver 3 oposições até o final do mês de setembro. E outra coisa que essas oposições podem causar nas proximidades de um evento, como as eleições,
que estão bastante polarizadas, muitas vezes é aumento do fanatismo. Fanatismo é quando você não quer, digamos assim, considerar que existe um outro ponto de vista. Eu sei que isso não é fácil. É um grande exercício que a gente saia do fanatismo. Mas eu falaria que é uma das coisas para a gente ter como uma lição de casa desse mês. Esse mês vai ter uma mistura aqui de Virgem e mais tarde de Libra. E o Virgem é o pé no chão e Libra é a gente também saber manter um pouco de equilíbrio, de harmonia na nossa vida. E quais são os momentos que o Libra vai entrar em cena? Vai ser no dia 22 de setembro, quando o Sol vai ingressar em Libra, e no dia 29 de setembro, quando Vênus vai ingressar em Libra. Então a gente no final do mês vai sair de uma sintonia muito trabalho, rotina e saúde, que é virginiana, e a gente vai se abrir muito para as relações. O início da primavera, que é o ingresso do Sol no signo de Libra, traz essa coisa de um chamado para algo especial, para a gente talvez viver um lazer, curtir mais o nosso par, ou quando a gente não tem um par, procurar com mais vontade, ou queremos estar mais bonitos, que é algo que tem a ver com Libra, ou ainda queremos nos relacionar mais, curtir um pouco mais a vida. Isso vai aparecer mais no final do mês. Agora, este é o mês em que a gente também vai enfrentar muitas coisas de Netuno. A gente começa com o Sol oposto a Netuno entre os dias 13 a 19 de setembro. Aqui a gente pode ter aumento de sensibilidade, alergias, queda de vitalidade, queda de imunidade e aumento de confusão. Esse é o mês em que é importante a gente se centrar para evitar que a confusão tome conta aí do nosso emocional ou até da nossa vida. Por volta dos dias 21 a 26 de setembro é a vez de Vênus ficar numa oposição com Netuno. Essa oposição pode aumentar a carência, a sensação de que a gente não está alcançando alguma coisa na vida. Então, isso pode atingir, às vezes, a parte amorosa. Às vezes, você pode sentir que o teu relacionamento não está te entregando alguma coisa, ou que o seu emprego não está te entregando alguma coisa, ou você se decepciona com um chefe, um colega. Ou seja, é uma fase de mais sensibilidade e também idealização. Solteiros que conhecerem alguém por esses dias devem observar mais quem é a pessoa, porque aqui existe uma tendência ao enevoamento, como se você não enxergasse com muita clareza. E aqui a gente falaria também numa fase bem complicada para investimentos, sendo que o próprio Mercúrio, que está retrógrado desde o dia 10 de setembro até 2 de outubro, já não favorece compras, tá? A não ser aquelas necessárias, mas eu diria que a gente tem muito mais chance aqui de equívoco, de erro, de ter que trocar alguma coisa. Então, eu particularmente vou suspender as minhas compras em setembro e vou deixar para outubro em condições melhores, tá? A não ser que seja um item imprescindível que você tenha que substituir. Como todo mundo sabe, quando o Mercúrio está retrógrado, as coisas começam a quebrar, tá? E aí, às vezes, não tem jeito, você tem que substituir algum item importante. E depois que essa Vênus com Netuno passar, que deu essa coisa mais, digamos assim, sonhadora, mais carente, mais sensível, a gente aí começa a ter um trânsito de Mercúrio em oposição com Netuno, que vai do dia 26 de setembro até 7 de outubro. Aqui também o dia a dia fica mais atrapalhado. Então, mesmo que o Mercúrio volte a andar no movimento direto a partir do dia 2, a gente ainda vai estar sob a influência de um aspecto que causa muita confusão no dia a dia. E pega também o plano mental. Parece que a gente não tem clareza para enxergar alguma coisa e é mais difícil para a gente tomar decisões. Isso também acontece com o Mercúrio retrógrado do dia 10 de setembro até 2 de outubro. Então eu coloco com base nisso que eu acho que a gente tem um período aqui que não é muito fácil de tomar decisões com clareza, então não se exija isso. Sabe o que eu falei no início do vídeo, quando é que você vai avançar e quando é que você vai parar? Pois é, eu colocaria aqui que é mais difícil de tomar decisões importantes. Então elabore, converse, troque, mas vai ser mais fácil você ter clareza depois que esse período passar de Mercúrio retrógrado, porque o período de Mercúrio retrógrado tem a ver com elaboração, tem a ver com reflexão.
E às vezes com o Mercúrio retrógrado a gente também tem retornos de pessoas do passado, de interesses do passado, de situações do passado. Então, às vezes é uma época até interessante para a gente visitar pessoas que a gente já não visita há muito tempo, reencontrar algum amigo, reencontrar alguma coisa que fez parte da nossa vida. Mas nesse períodozinho de Mercúrio em oposição com Netuno, a gente vai estar um pouquinho mais atrapalhado, mais distraído e ainda vai ter o Mercúrio retrógrado. Uma das coisas que o Mercúrio retrógrado traz, que eu não curto muito, mas afinal a gente tem que tolerar, ele traz muito trabalho que volta, retrabalho, alguma coisa que você já fez e você tem que reanalisar, tem que fazer, mais ou menos como, por exemplo, alguém que está num mestrado e doutorado e volta aí um material de revisão. E a gente também erra mais, se torna mais distraído. Então, um dos recados para o mês de setembro é que a gente confira mais aquilo que a gente for fazer, porque a gente vai estar mais com a cabeça nas nuvens, especialmente no final do mês aí, entre os dias 26 de setembro a 7 de outubro, que é quando acontece essa oposição do Mercúrio com Netuno. Outra coisa que essa oposição vai dar é muita fake news, até porque a gente está em véspera de eleição, então rola mesmo muita fake news e possivelmente a gente deve ter no dia do primeiro turno alguns atrapalhos aí com urnas que quebram, com situações típicas de Mercúrio retrógrado. Bom, que mais que eu posso dar aqui de recado? O meu recado seria para você tentar passar por essa nuvem de Netuno, vários aspectos que a gente vai ter a partir do dia 13 de setembro e usar o Netuno talvez para você se centrar, buscar as terapias alternativas, como por exemplo, uma meditação, yoga, que mais? Florais, aromaterapia, buscar maneiras talvez de se vitalizar, porque a vitalidade vai cair ali no meio do mês, né, com o Sol em oposição com Netuno entre os dias 13 a 19, e é um mês também para você tentar analisar as coisas antes de tomar decisões, esperar o Mercúrio ficar direto. Se você não conseguir, pelo menos entenda que você está lidando com um período que eu chamaria de nublado. Netuno tem muito a ver com nuvens, e quando o Netuno está muito presente, é como se a gente tivesse realmente muita neblina. Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. E aí eu colocaria muito essa questão de buscar a saúde, que é o Virgem, e o equilíbrio, que é o Libra, tá? Lembrando que no final do mês, quando o Sol e Vênus entrarem em Libra, como eu falei nos dias 22 e 29 de setembro, a gente tem toda uma abertura aqui relacional, encontrar as pessoas. E aí a gente tem até um lado festivo de Vênus em oposição com Júpiter no finalzinho do mês, que é quando a gente vai ficar mais disponível para brincar, se divertir, sair, isso já bem próximo também das eleições. A gente passa por uma fase mais netuniana, talvez um pouco mais confusa, e a gente fecha o mês, de repente, com um ar aqui mais alegre, né? E mais vitalizado. Depois vocês me contam como é que essas previsões funcionaram para vocês. E eu agradeço aqui cada comentário, cada feedback que vocês me dão. Eu destaquei aqui o da Nelise, mas é porque às vezes não dá tempo de destacar todos. Mas o carinho tá aqui. Então, um beijo grande, não deixa de dar o seu like aqui e de clicar no sininho se você gostou desse vídeo para você sempre receber notificações do meu canal. E até o próximo vídeo.